Olá, tudo bem? Então vamos resolver essa questão de funções de uma variável real e integrais, tá? É uma questão que tem derivada primeira, tem derivada segunda, tem máximo absoluto, mínimo absoluto, tem funções por partes, você tem que calcular a derivada de um lado, a derivada do outro, tem integrais impróprias, desigualdades, é uma questão bem ampla, tá? Caso você queira ver mais questões da Ampeg, clique aqui no card aqui em cima e aparecem as questões. No final também aparece um retângulo. Você clica no retângulo e vê as questões. Tá? Estou terminando um curso para Ampeg de matemática com preço bem acessível. Tá? Tem todo o conteúdo, matéria, de acordo com o edital. Tá? São 10 capítulos. Tá? E tem os últimos 10 anos, praticamente todas as questões resolvidas, tá bom? Então, mais informações aqui no meu e-mail. Pode ser que o link já esteja disponível quando você ver esse vídeo, ok? Então vamos lá. Fixado um número real, alfa, entre 0 e 1, define assim a função f de R em R de maneira que f de x é igual a zero para x menor ou igual a zero, e f de x igual a alfa x menos x elevado a alfa para x maior que zero. Aqui você tem um negócio que chama função por partes, tá? Julgue como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Afirmativa 0. A função f não é derivável no x igual a zero, mas existe o limite quando x tende a zero de f de x e esse limite é igual a zero. Então nós temos que fazer duas coisas: o limite e a derivada, tá bom? Vamos começar pelo limite, que é mais fácil. Depois nós vamos pôr na derivada. Se o limite existir e a derivada não existir, é porque está verdadeiro, tá? Então, mas nós vamos fazer essas contas aqui. Bem, aqui, nesse caso aqui, nós temos, né, que fazer um negócio chamado limite lateral. Porque você tem duas regras, uma regra antes do zero e uma depois do zero. Antes do zero é o chamado limite lateral à esquerda. Então nós vamos fazer o x tender para zero pela esquerda, tá bom? Então vamos, olha lá. Nós vamos pegar essa função aqui, ó, e vamos fazer o x tender para zero pela esquerda. Como a função é uma função constante, ela vale zero, esse limite aqui é zero. Tá? Agora nós vamos tentar fazer o x tender para zero pela direita. Se os dois limites forem iguais, o limite existe. Então, pela direita, com valores acima, quer dizer, você tem que usar essa regra aqui. Você vai só substituir o x por zero aqui, ó. Aquela regra ali. Então, trocando-se o x por zero, fica alfa vezes zero menos zero elevado a alfa, que dá zero. Os dois limites aqui foram iguais. Logo, os limites quando x tende a zero, né, é zero. Então, essa parte aqui está correta, ó. Tá? Essa parte aqui é verdadeira. Agora nós temos que ver a derivada, tá? Bem, aqui nós vamos ter que fazer uma coisa que não é muito comum, mas chama derivada lateral. Derivada pela direita e pela esquerda. Pela esquerda, você vai usar essa regra. Pela direita, você vai usar essa. Se as duas forem iguais, né, aí nós vamos ver aqui agora. Então, atenção, hein? Vamos lá. Então, a derivada pela esquerda, você está derivando uma função constante. E a derivada da função constante é zero. Mesmo que essa função aqui valesse 5, a derivada pela esquerda seria zero. Agora, nós temos que usar a derivada dessa função pela direita. Você tem que lembrar que a derivada de 500x é 500, de αx é alfa. E de x elevado a alfa é a chamada regra do tombo. Você dá um tombo no alfa, fica x elevado a alfa menos 1. Então, nós vamos calcular a derivada à direita. Tá ok? Então, vamos lá. F' de x é alfa, né, menos x elevado a alfa menos 1. Então, quando você põe o zero aqui,
Aqui fica 0 elevado a alfa menos 1, dá 0. Então dá alfa. Mas vem cá, alfa está escrito aqui no exercício, está entre 0 e 1, aberto. O alfa não é 0. Esse alfa aqui poderia ser 0,8. As duas derivadas aqui laterais estão dando diferente. O que você acha então, hein? Você acha, como as duas derivadas laterais são diferentes, implica que a derivada não existe no zero, tá? Esse símbolo aqui chama não existe. E ele falou que não é derivável, isto é, não existe. Então aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. Então a questão toda é verdadeira, tá? Essa questão, desculpa, esse V aqui é da pergunta 0, tá? É verdadeira. Agora, vamos continuar. Pergunta 1, tá? Quando você suspeita que uma coisa é falsa, basta você dar um contra-exemplo. Você não tem que provar nada. Aqui ele está falando o seguinte, se x1 é menor do que x2, que é menor do que 1, então f de x1 é menor que f de x2. Enquanto que, quando se tem uma desigualdade x4 maior que x3, eu não sei. Se eu provar que esse primeiro aqui está errado, o resto nem interessa. Tá? Se você provar que isso aqui está errado, por exemplo, escolhe dois números aí. Por exemplo, menos 3 e menos 2. O menos 3 é menor que menos 2? É. Será que o f do menos 3 é menor que o f do menos 2? Eu estou achando que não. Por quê? Porque a função sempre é zero para x menor ou igual a zero. Então, os dois f's vão ser o quê? Iguais. Então, olha lá, pessoal. O menos 3 é menor que o menos 2, que é menor que 1. Quanto que é o f do menos 3? A função antes do zero é sempre zero. Os dois sempre são iguais a zero. Você acha que o f do menos 3 é menor que o f do menos 2? Não, é falso. Né? Isso aqui é falso. Esse colchete aqui é falso. Isso aqui já garante que a afirmação é o quê? É falsa. Professor, o senhor pode usar números para provar um contra-exemplo, para mostrar que é falsa? Sim, podemos usar. Tudo bem? Então vamos para a pergunta 2, hein? Atenção! A derivada segunda para x, f duas linhas de x, sempre é maior ou igual a zero para todo x maior do que zero. Bem, se o x é maior que zero, você vai usar aquela regra que você já viu. Você tem que usar a segunda regra aqui, ó. Alfa x menos x elevado a alfa. Você tem que usar essa regra. A derivada primeira, eu já fiz, tá? Eu fiz na pergunta 0. A derivada segunda é derivar essa função de novo. A derivada de alfa é 0. Você vai dar um tomé aqui, um tombo do alfa menos 1 e vai pôr alfa menos 2 aqui, usando a regra da potência. Certo? Beleza? Agora preste atenção. Vamos analisar o sinal dessa expressão. X é um número maior que zero. Qualquer número positivo elevado a qualquer expoente é positivo. Então essa parte aqui é positiva. Certo? Vamos analisar o sinal desses dois termos aqui. Então, vamos escrever isso. Ó. X elevado a alfa menos 2 é maior que zero, pois x é maior que zero. Eu te pergunto, você lembra que o alfa está entre 0 e 1? Então o menos alfa é negativo. Tudo bem que o menos alfa é negativo? O menos alfa é negativo. Você pode escrever isso. E o alfa menos 1 também é negativo. Por que o alfa menos 1 é negativo? Se o número está entre 0 e 1, tipo 0,9, tira 1, fica negativo. Então esses dois aqui são negativos. E esse aqui é positivo. Menos vezes menos é o quê? É mais. Ô, professor, só luta jiu-jitsu? Sim, luto jiu-jitsu. Então, ó, esses dois aqui dá mais, esse aqui é mais. Então, pessoal, portanto, a F duas linhas é positiva para x maior que zero. Então, ele falou o quê? Uma verdade.
Tudo bem? Então vamos para a pergunta 3. Atenção, pergunta 3. Quando alfa é igual a meio, o problema de minimizar a função não admite solução. Enquanto que para maximizar é x igual a 1 como única solução. Você tem que lembrar uma coisa, olha para mim aqui. Máximo e mínimo tem a ver com o que muito, hein? Com a derivada primeira, certo? Então, nós vamos ter que fazer isso, tá? Vamos escrever novamente algumas coisas aqui. A função é zero para x menor ou igual a zero. Isso já foi dado no texto, tá? Agora, a função é alfa x menos x elevado a alfa, né, para x maior que zero. Ele falou aqui para mim que o alfa é meio. Então, eu troquei esse alfa aqui por meio e aqui também, tá? Agora, vamos encontrar a derivada, certo? A derivada de meio x é meio e aqui você dá a regra do tombo, certo? Então, fica meio menos meio, x elevado a menos meio. Você deu o tombo do meio, né? Agora, você tem que pegar a derivada igual a zero, tá? Para descobrir se é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, você tem que pegar essa expressão aqui, igualar a zero, certo? Então, você iguala essa expressão a zero. O meio nunca é zero. Sem muitas dificuldades, quem zera esse parênteses aqui, ó, é o 1. Então, quem zera a derivada é 1. Calma, não vai marcar lá que 1 é a solução. Pode ser que 1 seja máximo. Você ainda não sabe. Quem zera a derivada é 1. Tá? Então, agora, eu te pergunto, na letra que nós fizemos aqui, ó, a derivada de qualquer número maior que zero, a derivada segunda sempre é maior que zero. Então, a derivada segunda do 1 também, nesse caso aqui, é maior que zero. Certo? Porque... E você tem um teste chamado teste da derivada da segunda derivada. Se a derivada primeira é zero e a derivada segunda é positiva, é porque o ponto é o ponto de quê? De mínimo absoluto. Então, esse ponto aqui, ó, não poderia ser máximo absoluto. Seria máximo absoluto, talvez, se a derivada segunda fosse negativa. Mas você tem que ver a função também antes, né? O f do 1, quando você vai na função e troca o x por 1, fica meio menos raiz quadrada de 2, porque elevado a meio é raiz quadrada, esse número é negativo. Eu fiz o f de 1 aqui porque a função antes do zero é zero. Então, realmente, o mínimo absoluto da função toda ocorre quando x é igual a 1. Tá? Então, isso garante que x é 1 como o ponto de mínimo absoluto da função. E ele falou que aqui, ó, ele falou que o problema que o 1 é o máximo absoluto da função no 1. Não, é mínimo absoluto. Ele falou que não admite solução quando de minimizar, não. Admite sim. Então, ele falou uma coisa falsa. Beleza? E agora vamos fazer essa integral aqui, tá? Chamada integral imprópria, tá? Converge ou não converge? Então, primeira coisa, você vai ter que transformar essa integral num limite. Você vai trocar esse infinito aqui, ó, por t de tatu. E vai escrever a função alfa x menos x elevado a alfa, porque para x maior que zero você tem essa regra. Tá? Aí você vai calcular a primitiva disso aqui, né? Primitiva de alfa x é alfa x ao quadrado sobre 2. E a primitiva de x elevado a alfa é x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. E vai continuar com o limite aqui, ó. Tá? Aí você vai trocar esse x aqui e esse aqui pelo t de tatu. Chama o dublador da Segunda Guerra Mundial, ó. Troca o x por t. Tudo bem? Olha lá. Trocamos o x por t. Agora tem um grande macete para fazer limite quando infinito. Olha aqui. Esse macete é internacional.
Você olha os expoentes. O expoente aqui é 2 de 2. O expoente aqui é alfa mais 1. O alfa nunca é 1. No máximo 0,99, sei lá. Então esse expoente aqui é menor do que esse. Quando o x vai para infinito, você olha o maior grau. Esse cara aqui tem maior grau do que esse. Não interessa esses números. Você considera o termo de maior grau. Então, temos que 2 é maior que alfa mais 1. Então, pessoal, você pode falar, observando esse limite aqui, considerar somente esse cara aqui, ó. Vai ficar bem mais fácil, tá? E esse limite aqui dá infinito, concorda? Quando você tem um infinito ao quadrado, um infinitaço, mais infinito. Quando a integral dá infinito, é porque ela diverge, tá? Ou não converge, é a mesma coisa. Então, a integral não converge, beleza? Então, a afirmativa é o quê? É verdadeira. Tudo bem?